para mais um. Existem duas maneiras de você fazer matematicamente reações sucessivas. É essa que eu vou me focar. Mas caso depois você queira saber de qual belezinha, então vamos ver então reações sucessivas. Isso reagindo com oxigênio formando gás carbônico, gás hidrogênio reagindo com oxigênio formando água, gás carbônico depois reagindo com água, formando então aqui a glicose mais oxigênio. Se você perceber, para que eu possa ter o CO2, eu vou ter que ter a primeira reação, porque eu tenho que formar o CO2 para ser o reagente aqui nessa última reação. Eu vou ter que formar a água para aparecer aqui, certo? Então, imagine o seguinte, uma das maneiras de calcular é assim, imagine se eu quiser saber quantos mols de glicose seriam formados a partir de 10 mols de carbono, certo? Então, eu teria que fazer, cara, 1 mol de carbono está para 1 mol de gás carbônico. Por que eu escolhi o gás carbônico? Porque ele é comum aqui. 1 mol de carbono está para 1 mol aqui. 10 mols aqui vai estar para 10 aqui, certo? Se 6 mols estão para 1 mols está para X, eu ia achar X. Mas eu teria que fazer duas regras de 3 ou tem para o resultado final. Sendo que o melhor é você poder fazer o mais rápido possível. Então, minha dica é uma única regra de 3. Pegar as 3 opções, só que você vai ter que ter um detalhe. Você vai procurar substâncias comuns. É uma substância. A água é uma substância comum em mais de uma reação. O que você está percebendo? Que aqui eu tenho 1 mol de água, aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho, desculpa, de gás carbônico. Aqui eu tenho 1 mol de água, aqui eu tenho 6. Então, eu tenho que igualar esse número de mols. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa reação 1 e multiplicar toda ela por 6. Vamos multiplicar? Lembrando que quando não tem nada na frente, é 1. 6 vezes 1, 6. Aqui é 1. 6 vezes 1, dá 6. Aqui é 1. 6 vezes 1, 6. Aqui na frente do hidrogênio eu tenho 6 vezes meio. Quanto que dá 6 vezes meio? Dá 3. 6 vezes meio é multiplicar 6 vezes 0,5, dá 3. Logo aqui vem 3. E aqui na água eu tenho 1. 6 vezes 1, 6. Igualei os coeficientes. Agora eu vou somar essas reações. Vamos somar? Só que na matemática, lembra que quando você tem um termo semelhante de um lado e do outro, você corta? A gente vai fazer a mesma coisa. 6 mols de CO2 com você cortei. 6 mols de água com 6 mols de água, e lá cortei também. O que sobrou nos reagentes e o que sobrou nos produtos? Ah, calma lá, ó. Eu tenho 6 mols de oxigênio, 6 mols de oxigênio. Sobrou então, ó, 6 mols de carbono, 6 mols de hidrogênio, 3 mols de oxigênio, formando 1 mol de glicose. Isso que sobrou. Então, em vez de eu calcular etapa por etapa, eu já tenho transferido numa única reação. Consigo fazer uma única regra de 3. Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhar com reações sucessivas. Um exemplo? Olha só o exercício aqui. Ó. Nós temos duas reações, carbono com oxigênio formando CO2, o CO2 com NaOH formando bicarbonato de sódio. A massa de bicarbonato, que também é chamada de hidrogenocarbonato de sódio, obtida a partir de 1 grama de carbono. E eu preciso saber a informação da segunda. Ou eu faço, cara, uma estequiometria do carbono para o CO2 e descubro quanto de CO2. Aí depois eu pego esse CO2 aqui e faço uma estequiometria com bicarbonato de sódio e descubro a massa que eu quero. Eu ia fazer duas regras de 3? Ah, não. Vamos
não tem mais nada, formando o bicarbonato. O carbono e o bicarbonato, certo? Essas são as substâncias envolvidas. Quais são as grandezas envolvidas? Gramas, massa e massa. Sempre que vai trabalhar com massa, tem que saber a massa molar. Do carbono, 12 gramas por mol. O bicarbonato já fiz direto, mas ó, lembra que o sódio é 23, hidrogênio é 1, carbono é 12, oxigênio é 16, tem que fazer 3 vezes 16, somando tudo, 84 gramas por mol. Presta muita atenção. Eu tenho aqui, ó, 1 mol de carbono, certo? Se a massa molar do carbono é de 12 gramas por mol e eu tenho 1 mol, eu vou ter exatamente 12 gramas. Quanto que eu tenho de bicarbonato? Olha o coeficiente. Se a massa molar é de 84 gramas por mol e eu tenho 1 mol, eu vou ter 84 gramas. Cada 12 gramas produz 84. A pergunta é para 1 grama. Vai produzir quanto? X. Multiplica em cruz credo. Você vai ter, então, ó, 12 vezes x, 1 vezes 84. X vai ser 84 sobre 12, portanto, x igual a 7 gramas, achamos a massa de bicarbonato de sódio ou de hidrogênio carbonato, alternativa letra E. Legal essa questão, né? Vamos mais uma? Vai lá. Olha agora, foram dadas 3 reações sucessivas. O enxofre reage com o oxigênio formando SO2, depois o SO2 reage com o oxigênio formando SO3, e aí o SO3 reage com a água formando ácido sulfúrico. Olha a pergunta, para 2.000 quilos de ácido sulfúrico, eu quero produzir 2.000 quilos aqui. Qual é a massa de enxofre necessária? Cara, eu poderia fazer 2.000 quilos, quanto eu teria de SO3? Aí eu descobriria o SO3. Vinha para cá. Para tanto de SO3, quanto seria de SO2? Viria para cá. Para tanto de SO2, opa, achei a massa de enxofre. Cara, mas eu vou fazer 3 regras de 3. Como são reações sucessivas, vamos transformar em tudo numa única reação. Só toma um cuidado, essa reação do meio não está balanceada, tá? Você tem que balancear ela antes de fazer qualquer coisa. Então, ó, balanceando ela, eu posso balancear com meio mol, porque meio vezes 2 dá 1, 1 mais 2 dá 3 oxigênios, está tudo balanceado. Bom, como as substâncias comuns estão na mesma proporção estequiométrica, eu não preciso multiplicar ninguém por nada. É só somar e ir cancelando. Ó. Passa a vara no SO2, vara no SO3, e somando vai ter, então, S mais oxigênio, só que quanto de oxigênio? 1 mais meio. Ó, tem 1 oxigênio aqui, mais meio aqui, tá vendo? 1 mais meio dá 3 meios, mais água, formando o ácido sulfúrico, fizemos a soma das 3 reações. Agora, vamos aplicar o cálculo estequiométrico. Quais são as substâncias? E o ácido sulfúrico. Sendo que eu vou ter que trabalhar com massa para os dois, e quando é massa, tem que calcular molar. Massa molar do enxofre é o próprio elemento químico, 32 gramas por mol. Ácido sulfúrico, hidrogênio é 1, 2 vezes 1. Enxofre é 32, oxigênio é 16, 4 vezes 16, somando vai dar 98 gramas por mol. Então, eu tenho 1 mol de enxofre, 32 gramas por mol, 32 gramas. Eu tenho 1 mol ó, de ácido sulfúrico, se é 98 gramas por mol, e eu tenho 1 mol, tenho 98 gramas. Cada 32 gramas produz 98. A minha pergunta é, eu quero produzir 2.000 quilos. Professor, aqui está em gramas. Eu posso usar em quilos? Nesse caso pode, tá, gente? Nesse caso pode. Agora, toma muito cuidado. Você só pode usar em quilos porque é massa em massa. Então, você usa em quilos e a resposta aqui vai ser em quilos. Se fosse massa e volume, massa e molécula, massa e mol, não. Aí tinha que estar tudo em gramas, tá? Mas como é massa e massa, eu posso usar aqui em qualquer grandeza de massa, sendo que aqui vai ter que dar na mesma grandeza, beleza? Mas eu quero saber se aqui vai ser X. Multiplica em cruz, 98x, 32 vezes 1.000, X vai ser igual a 653 quilogramas, alternativa correta, letra E. Legal? Vamos para a última questão de reações sucessivas. Ele começa com um texto falando da floculação. O sulfato de alumínio, que é esse cara aqui, ó, Al2SO4,3, ele é muito utilizado como agente floculante no tratamento de água, seja numa estação de tratamento de água, seja numa piscina. E é isso que ele começa, para dizer que a questão tem um significado, ele sobre isso.
que cálcio reage com sulfato. E achar que